criança pequena precisa de cuidados especiais para ter saúde e viver legal. Isso todo pai e mãe sabe. Mas e quando a criança está com uma doença respiratória das bravas, com uma infecção aguda das vias respiratórias? O que fazer? Para proteger a saúde e a vida do bebê, pais e mães precisam conhecer melhor quais são e como se manifestam as chamadas doenças das vias respiratórias. No programa de hoje, vamos conhecer os sinais que indicam a presença de doenças respiratórias agudas. Vamos ver também o que deve ser feito para prevenir e combater essas infecções, especialmente a pneumonia, que trazem grande mal-estar e até risco de vida para as crianças. As doenças das vias respiratórias, como o resfriado, as amigdalites, a faringite, a bronquite e a pneumonia, são os principais motivos de consulta pediátrica no Brasil. Juntamente com as complicações decorrentes da gestação e do nascimento e as diarreias, essas doenças são também a principal causa de morte nas crianças com menos de 5 anos em nosso país. Mas isso não precisa ser assim. Sabe por quê? Porque todos os pais e responsáveis podem tomar algumas medidas simples de prevenção que ajudam a evitar as doenças das vias respiratórias nas crianças. Vamos conferir algumas delas? O aleitamento materno é uma das principais formas de proteger o bebê. Toda criança amamentada no peito até os 6 meses de vida acaba desenvolvendo uma proteção natural contra a maioria das doenças, inclusive contra as doenças das vias respiratórias. Além do aleitamento materno, as crianças precisam de uma outra proteção também muito poderosa: as vacinas. Antes de completar 1 ano de vida, elas devem ser vacinadas pelo menos 8 vezes. Umas mais, outras menos, essas vacinas também ajudam a prevenir contra as doenças respiratórias. Confira aí o calendário de vacinação para o 1º ano de vida. Logo ao nascer, o bebê já pode receber a primeira vacina, a BCG contra a tuberculose. Aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade, a criança precisa receber 2 vacinas de cada vez. A DPT, ou vacina tríplice, contra a difteria, o tétano e a coqueluche. E a vacina contra a pólio. Aos 9 meses, a criança recebe a última vacina de seu 1º ano de vida, contra o sarampo. Esta é a vacina mais importante para prevenir as doenças respiratórias. Coqueluche, difteria, tuberculose e sarampo estão entre as causas mais frequentes de infecções respiratórias graves. Por isso é que todas as vacinas são obrigatórias no 1º ano de vida da criança. Outra forma de prevenir essas doenças é através do cartão da criança, que serve para acompanhar seu crescimento e seu desenvolvimento. Mas será que as famílias sabem disso? Cartão da criança? Serve para consultar a criança. É, o cartão de vacina, né, não? Que a gente traz sempre para marcar as consultas. Anota o centímetro, a quantidade, o tamanho que a criança nasce. O cartão da criança, a família já recebe esse cartão praticamente ao nascimento. A criança já sai do berçário com esse cartão, ou recebe nos primeiros meses, no 1º mês, e ali é anotado desde os dados de nascimento, peso, as condições de nascimento, se houve algum problema durante o parto. É anotado a cada consulta, a cada avaliação dessa criança, o peso, a fase de desenvolvimento que ela está, as vacinas, o esquema de vacinação, se ela continua sob aleitamento materno ou não. Então, através da avaliação desse cartão, o médico ele tem dados diretos, inclusive do crescimento da criança. Existe uma comparação do crescimento normal, quer dizer, uma curva de normalidade e a curva da criança, e através dessa comparação, então você tem condição de definir se a criança está com crescimento normal ou não. Outras maneiras de prevenir contra doenças respiratórias nas crianças é através de uma alimentação saudável e natural, rica em frutas e folhas verdes, principalmente as que contêm vitamina A. Além disso, sempre é indicado respirar ar puro. O melhor é ficar longe de qualquer fumaça e também longe de pessoas resfriadas ou com tosse. Prevenir é importante. Mesmo assim, algumas vezes, apesar de todos os cuidados que a gente toma para evitar uma doença respiratória, pode ser que ela apareça. Aí, o melhor é tratar dessa doença o mais rapidamente possível. Mas antes, é preciso identificá-la procurando os sinais e sintomas mais frequentes. Você sabe quais são eles? Falta de ar,
Cansaço, moleza, né? Fraqueza. A gente ficou com bambo, com o nariz entupido, nem jeito de respirar, tem que ficar com a boca aberta. Alguns dos sinais e sintomas mais importantes que indicam presença de uma doença respiratória são a tosse, o nariz escorrendo, a dor de ouvido, a dor de garganta, a respiração rápida e difícil e chiado no peito. Quanto mais cedo a gente descobre a infecção, mais rápida é a cura. Se a criança está só tossindo com o nariz escorrendo, pode ser cuidada em casa mesmo, sem medicamento nenhum. Remédios para tosse e resfriado costumam não ajudar nada e podem até fazer mal, principalmente quando são tomados sem indicação de um médico. Agora, se além da tosse a criança está com dificuldade de respirar, chiado no peito, nariz escorrendo, dor de ouvido ou dor de garganta, é preciso procurar logo o serviço de saúde. Pode ser coisa mais séria. Existem muitas doenças respiratórias, umas mais leves, outras bem mais complicadas. Doutor, o senhor poderia dizer quais são as principais doenças respiratórias? Nós poderíamos dividir as principais doenças respiratórias em dois grandes grupos, as das vias aéreas superiores e das vias aéreas inferiores. Nas vias aéreas superiores, nós temos a gripe, o resfriado comum, que é caracterizado por febre, corrimento nasal, dor muscular, mal-estar. A amigdalite e a faringite, que são caracterizadas por dor de garganta, e o diagnóstico diferencial vai ser feito pelo exame médico, e a sinusite, que é uma doença atualmente muito frequente e que se caracteriza principalmente por tosse. E muitas vezes, como a população não está alertada para esse problema, o diagnóstico é feito tardiamente. Nas vias aéreas inferiores, nós temos a pneumonia, as bronquites e a tuberculose. A pneumonia se caracteriza por febre, mal-estar e tosse com expectoração. A bronquite por cheira torácica e falta de ar. E a tuberculose é uma doença mais protraída, que normalmente o paciente apresenta febre, emagrecimento e também a tosse como manifestações principais. E dessas, qual é a mais séria, doutor? A mais séria, sem sombra de dúvida, é a pneumonia, que é uma das principais causas de morte da criança e também do adulto. Para descobrir se a tosse ou resfriado está virando uma pneumonia, é preciso ficar de olho em alguns sinais característicos. Numa pneumonia, normalmente a respiração fica mais acelerada. A parte inferior do peito costuma afundar quando a criança respira. O bebê não consegue mamar e as crianças maiores sentem muita dificuldade para comer ou beber qualquer coisa. Pneumonia pode ser prevenida. Se você perceber que a respiração da criança está ficando mais rápida e difícil, ou se ela estiver com dificuldade para se alimentar ou beber líquidos, não espere o mal crescer. Procure um serviço de saúde imediatamente. A pneumonia realmente merece muita atenção, assim como todas as outras doenças respiratórias. Por isso é que é importante saber o que fazer na presença de qualquer um dos sinais que indicam essas doenças e esclarecer algumas dúvidas que elas provocam. A tosse, por exemplo. Em si, ela não é uma doença. É um mecanismo de proteção e um aviso. É o sinal de que alguma coisa não vai bem no organismo. Por isso, não adianta combater só a tosse sem saber a causa. A mesma coisa vale para a febre, que nem sempre é um sinal de doença grave, mas avisa que alguma coisa está errada. Meu filho está muito resfriado, não quer mamar, o que é que eu faço? Normalmente, quando sua criança está gripada, está resfriada, você deve respeitar a diminuição do apetite. Isso é uma coisa normal durante um episódio gripal, durante um resfriado. Medidas simples de desentupimento nasal, se utilizar uma solução fisiológica, um sorinho, facilita na hora da amamentação, porque a criança ela vai ter um pouco mais de dificuldade se ela precisa da respiração nasal. Então, você pingando essa solução nasal, o soro nasal, facilita se você fizer isso imediatamente antes da amamentação. Outra conduta prática e que resolve na maioria dos casos seria de aumentar a frequência da amamentação. Então, intervalos mais curtos, a criança vai mamar menos tempo, vai cansar menos e vai conseguir uma alimentação adequada naquele período de gripe. A alimentação tem que continuar. Se a criança já é maior e não mama no peito, o melhor é oferecer um pouquinho de comida a cada vez ao longo de todo o dia. Ficar sem alimentação é que não dá. A criança emagrece, fica mais fraca e demora mais tempo para se recuperar.
E depois de passar a doença, a criança deve receber uma refeição a mais todo dia durante uma semana até recuperar o peso normal. Se a criança está com tosse e resfriado, os cuidados são simples. Desentupir e limpar o nariz várias vezes por dia e oferecer bastante líquido para ajudar a eliminar o catarro e aliviar a tosse. Tomar água ou sucos é bom até para aliviar o nariz entupido. As secreções ficam mais líquidas e soltas e isso facilita a limpeza do nariz. Nunca dê xarope à criança, a não ser por recomendação do médico. O xarope pode provocar enjoo, vômito e até aumento da secreção. Também não precisa deixar de dar banho. No caso dos bebês, é importante fazer a higiene completa todos os dias. Se você notar que ele está com febre, dê um banho morno na bacia ou na banheira, ou então use compressas úmidas. E lembre-se, num ambiente úmido, a criança sempre tem mais facilidade de respirar. Uma boa providência é umedecer o ambiente onde a criança está dormindo. Isso pode ser feito com a ajuda de um vaporizador ou usando uma panela ou bacia com água. O ambiente deve estar sempre arejado, mas sem correntes de ar. Mantenha a criança bem longe da fumaça de cigarro. Quanto mais puro o ar, melhor. E se o nariz estiver incomodando demais, você mesmo pode preparar um soro que costuma ajudar bastante. É o soro nasal. Para cuidar de nariz entupido, experimente o soro nasal, que pode ser preparado em casa. Anote aí o que você vai precisar. 1 litro de água filtrada e uma colher de sobremesa de sal de cozinha. Misture o sal com a água e guarde num frasco pequeno. O que sobrar, coloque na geladeira. O soro pode ser conservado por 24 horas. Na hora de aplicar, use um conta-gotas. Coloque uma gota em cada narina da criança de 1 em 1 hora. Depois, faça com que ela assoe o nariz. O soro nasal é o jeito mais simples de ajudar seu filho a respirar melhor sem dar remédio por conta própria. Para usar qualquer remédio, é preciso saber exatamente o nome, a quantidade e a hora certa de tomar. E isso só quem pode dizer é o profissional de saúde. Se a criança estiver com o peito muito cheio, experimente dar uns tapinhas de leve nas costas dela, pois isso também ajuda a soltar as secreções. Nós precisamos lembrar que tapotagem não é dar tapas na criança, mas sim é um movimento para retirar a secreção pulmonar. Então, é feito com a mão num formato de concha. Essa concha você vai bater nas costas da criança para poder tirar essa secreção. A maioria das doenças respiratórias tem uma excelente resposta aos tratamentos disponíveis. Em uma semana, mais ou menos, a criança melhora. Apesar de ainda não existirem vacinas especiais e eficazes contra essas doenças, elas podem ser evitadas se a gente tomar os cuidados que acabamos de ver. O segredo é seguir o esquema das vacinas obrigatórias, ficar sempre atento aos primeiros sintomas e não dar medicamento à toa. Se o seu filho apresentar os sintomas de uma doença mais grave, não perca tempo. Procure um serviço de saúde e viva legal! Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.